Olá, eu sou Karina Rodrigues e eu estou gravando aqui esse vídeo com o meu convidado e colega Fernando Fernandes. A gente faria hoje uma live sobre o tema de influência e venda de projetos na área de recursos humanos. Só que, infelizmente, o Instagram não foi muito amigável e a gente então está gravando esse vídeo para compartilhar com vocês. Fernando, então, poderia se apresentar aqui para todo mundo? Oi, Karina, tudo bem? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A Karina me convidou, a gente teve um período que trabalhou juntos, e eu sempre fui um gestor da área comercial e tive a oportunidade de trabalhar junto, então, com a Karina e ela na RH e eu na área de negócio. Tenho aí em torno de uns 20 anos de gestão de área comercial, então queria dividir um pouco, junto com a Karina, né, essa minha experiência e esse interrelacionamento da área de RH com a área de negócio. Legal, Fernando. Então, o objetivo hoje é a gente poder promover num tom de bate-papo. A gente preparou aqui alguns assuntos importantes para levar para profissionais de recursos humanos e para líderes de organizações. Porque eu acredito, nós acreditamos muito que essa relação líder e profissional de RH, ela precisa ser nutrida dos dois lados. Então, para criar essa relação de confiança, para que realmente haja uma influência e realmente um trabalho em conjunto, agregando valor ao negócio. Então, o tema que a gente resolveu conversar hoje é sobre essa capacidade do profissional de RH em influenciar a alta liderança ou gestores em geral para a venda, e aí eu estou usando esse termo mesmo, venda, de projetos, programas, ferramentas e práticas na área de gestão de pessoas. Então, eu queria começar perguntando até para o Fernando o que ele acredita que são os fatores que impedem o profissional de RH a terem uma boa reputação, uma boa credibilidade junto à área de gestão. Então, Karina, uma das coisas que eu acho que é fundamental, sabe aquela coisa do primeiro contato, né? Então, eu tive a oportunidade de ver nas empresas que eu trabalhei, um primeiro contato, uma primeira apresentação, até nas recepções de integração de novos funcionários, tal, o quão o RH está envolvido com o negócio, né? Então, assim, primeiro ponto, o que cria uma aliança muito forte é o conhecimento do negócio. Claro, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns departamentos de recursos humanos que eles estavam bem engajados, sabendo exatamente os objetivos que a empresa precisava alcançar, e isso aí acabava dando uma credibilidade muito grande, tá? Eu acho que é o primeiro ponto básico, né? Que você já começa a ver algumas coisas que indicam que realmente esse RH está trabalhando de uma forma mais estratégica. Uhum, uhum. Perfeito. E eu vejo, Fernando, muitos profissionais de RH colocando a premissa ou até mesmo a justificativa de que não conseguem atuar de forma estratégica por falta de conhecimento do negócio, como você disse, mas também por falta de tempo, por justamente o gestor, o executivo em geral, exigir que o RH execute e operacionalize as práticas de recursos humanos. O que você acha sobre isso? Bom, aí é uma questão de priorização, né? Você tocou num ponto super crucial da história, porque uma das percepções que eu também tive é que às vezes não adianta só também criar o cargo de business partner de RH, se esse business partner de RH está, como você falou, envolvido numa série de assuntos burocráticos e ele acaba não conseguindo ter um foco para não só na área de negócio, né, mas nas outras áreas da companhia. Então, isso é fundamental, quer dizer, esse profissional, sendo ou não um business partner, ele tem que ter um tempo alocado para chegar nas áreas, e no meu caso, né, falando especificamente da área de negócio, para sentar junto com o gestor da área de negócio, para conversar, para tentar ouvir. E esse relacionamento e essas conversas
até algumas delas informais, é que começam a construir uma aliança e também dão aquela percepção para a área de negócio que o recurso humano está dedicando tempo. E claro, né, tem uma coisa muito importante de dizer, e eu não quero que assim, mais uma vez fica aquela coisa, o RH ou contra a área de negócio. Não, é todo mundo junto, né? Eu sei que a nossa participação também é super importante, né? Porque eu não quero dar aquela impressão assim que, mas está ele falando que parece que tudo que o RH... Não, eu tenho certeza que a área de negócio precisa ter uma atitude também bem proativa e receptiva para a conversa e para escutar também. Agora, se os dois lados começarem a se escutar e tiverem esses tipos de interação, a aliança começa a ser formada e aí os temas que são relevantes para a empresa como um todo, né? Não só para a área de RH ou para a área de negócio, que é o desenvolvimento de pessoas, ele pode ser efetivamente conduzido da melhor forma. Uhum. Entendi. Você falou um tema importante, né? Que é a questão da abordagem, né, Fernando? De como abordar o executivo, de como se aproximar. Porque muitas vezes tem também essa questão de que o profissional de RH ele fala, mas eu não sou convidado para as reuniões, eu não participo dessas reuniões. Eu lembro até que na nossa empresa, quando trabalhamos juntos, tinha a questão até de orçamentos, limitação de orçamento na participação dos grandes eventos, como na convenção de vendas, né? Mas isso é uma justificativa, isso é uma questão do profissional, então, não se aproximar? Precisa ser realmente naquele momento? Será que não dá para estar próximo através de outras reuniões, através do dia a dia, até acompanhando o profissional nas suas atividades? Porque quando a gente cria essa sinergia do tipo, passa um dia que eu escuto muito isso, tanto quem trabalha em operação e escritório, quanto também profissionais de RH e de diversas outras áreas falando, queria que sentasse aqui um dia na minha cadeira para saber como que é tal coisa. E eu acho que falta isso, do tipo, vamos sentar na cadeira das pessoas para a gente entender como é que funciona o seu dia a dia? Karina, você acabou de levantar assim, um tema super importante, que é o seguinte: você começou a falar em convenção de vendas, tá? Então, eu vou falar do meu lado, que é muito legal saber, porque a gente está aqui para dar realmente as dicas e para que existe a razão da nossa conversa é tentar entender mesmo o que o outro lado está pensando, né? E quando você falou em convenção de vendas, só para você, para o pessoal até, né, entender, né, não que você já entende, mas o que pega, por exemplo, a convenção de vendas, ela é um evento curto, é um evento com todo um direcionamento de marketing, de vendas e tal. E todas as áreas, às vezes, elas tentam, eu quero colocar lá a nossa participação e tal. Não é o momento, entendeu? Até é legal, eu acho que é fundamental ter uma participação de RH, mas, assim, não é esse o momento. Você falou algumas palavras ali que são fundamentais. A chave é o dia a dia. Então, não adianta você chegar num evento isolado e pedir uma participação, porque senão a percepção é que fica assim, não, veio só na hora da convenção. Não, é o dia a dia. É aquela conversa do café, vem, eu ir até a sala do gestor de vendas, ou mesmo ir até o campo para trabalhar junto com o pessoal, ouvir o que está pegando, o que está acontecendo, que isso que faz a diferença. Então, assim, e muitas vezes os profissionais ficam frustrados porque eles ficam pensando assim, mas eu estendi a mão, eu tentei participar lá da convenção e eu acabei não indo, tal, mas não é o ponto da convenção não é o fundamental. O fundamental é como a gente fala, né, em gestão e desenvolvimento de pessoas. O ponto da gestão é quando você faz a avaliação de desempenho, que é uma vez, né? Não, quer dizer, se você fizer se você fizer essa avaliação de desempenho num momento único, com certeza não vai ser uma boa avaliação. A avaliação boa é aquela que você faz do dia a dia, que você avalia e conduz e treina em diversos momentos do ano inteiro. Então, se é num momento só, ele não cria esse fator
de diferenciação e a gente não está criando uma coisa diferente, entendeu? Não está criando uma aliança estratégica entre área de negócio e RH. É muito legal esse exemplo que você falou da convenção. Eu mesma nunca tinha conseguido ir numa convenção. O ano que eu ia, aí eu estava grávida, enfim. Mas o que acontece? Eu acho que você tocou num ponto importante, que é a questão de você conhecer o dia a dia, aí sim você consegue diagnosticar melhor qual que é a prioridade, né, para esse executivo, para essa equipe. E geralmente, eu lembro que você até comentou comigo, o quanto que às vezes o RH ele vem com uma proposta, com um projeto que não está alinhado com o momento que aquela equipe está passando, ou que aquele executivo está esperando, ou que ele tem de planos para o futuro. Então, só quando existe essa proximidade, só quando o RH compreende esse dia a dia, essa realidade, consegue desenvolver programas, seja programas de treinamento, de desenvolvimento, ferramentas até, que vão ajudar no dia a dia. Eu vou só Uhum. dar um exemplo bem simples para a gente trazer aqui para o pessoal, que não é nada mirabolante que a gente está falando aqui de agregar valor para o gestor. Eu vou dar um exemplo que na empresa que eu trabalhava, a gente tinha lá toda uma política de contratação e de desligamento. E aí a gente foi escutar os gestores por que acontecia da semana que o profissional ia começar, não tinha computador. E aí o gestor, mas o TI demora, isso acontece, isso, aquilo. E era um problema. O profissional que estava entrando na empresa sempre tinha a pior experiência porque ele chegava e não tinha nem cadeira para ele sentar. E quando a gente, Uhum. então, foi colocar todo mundo para entender o processo, e aí houve essa escuta, houve essa empatia e esse entendimento de cada área, qual que era o gargalo, qual que era o problema, a gente entendeu uma coisa super simples, que a gente precisava orientar o gestor qual que era o passo a passo para ele se preparar quando ele, então, contratava um profissional, porque TI estava reclamando que o timing não era correto, que o gestor acabava pedindo os equipamentos com pouco tempo, a área de facilities reclamava que também não tinha mesa, que não tinha isso e aquilo. Era sempre uma confusão o processo de chegada de um empregado, ou seja, um momento super delicado que toda empresa, seja uma empresa de pequeno porte, de grande porte, uma multinacional passa. Você tem que ter essa primeira boa impressão de forma bem positiva para a pessoa que está chegando. E aí, quando a gente fez um documento no Word super simples, com passo a passo lá, que era o checklist de admissão, para o gestor entender que, então, faltando tantas semanas ele tinha que pedir tal coisa, faltando tantos dias. Então, foi só a partir dessa escuta, de entender no dia a dia que o gestor ele estava lá envolvido com 1000 atividades, ele ia lembrar do profissional que ia começar a trabalhar na empresa, geralmente o quê? Uma semana antes, que é quando tinha o ok do RH, quando a pessoa fazia o processo admissional, o exame. Então, isso tudo não estava conseguindo atender o processo. E aí, quando a gente levou esse checklist para os gestores, foi uma felicidade. Os gestores ficaram super contentes de que, assim, era isso que a gente precisava. A gente precisava só de um documento para dar um tick the box lá do que a gente precisava fazer. E aí eu estou dando esse exemplo porque as pessoas que estão aqui assistindo podem estar em situações em empresas pequenas, ou então empresas que não têm uma estrutura tão grande para ficar falando de programas de desenvolvimento. Então, às vezes você não tem nem orçamento para isso. E eu escuto muito isso, as pessoas reclamando, mas o gestor ele acaba não dando dinheiro para a gente fazer um programa de treinamento para liderança, isso e aquilo, e aí tem muita reclamação. Né? Eu queria que você me contasse um pouco daquela parceria que a gente teve também para construir um programa a várias mãos, né? Que foram várias mãos que a gente fez e com pouquíssimo dinheiro também, né? Até para a gente dar esse exemplo para o pessoal de RH que não precisa ter lá milhões no orçamento para você poder também entregar valor para o cliente.
Então, então, Karina, você tocou num ponto que também, né, levantou essa nossa situação, esse nosso case, né, vamos dizer assim, que a gente teve lá na empresa. E é isso mesmo, quer dizer, às vezes não precisa de muita grana, né, para fazer as coisas. A gente precisa simplesmente de saber primeiro, né, o que realmente é importante. Acho que o primeiro ponto e aí a parceria do Recursos Humanos naquela época, você e outras pessoas que estavam, né, fazendo parte do time, era entender a necessidade que eu vi na área de negócios, né? Eu vi uma necessidade de desenvolver os gerentes numa época, tive uma constatação que tinha sido muito pouco feito até então, talvez por isso, né? Não tem dinheiro, não tem dinheiro, vamos priorizar, né? Vamos priorizar marketing, promoção e outras estratégias. Só que aí, o que aconteceu? Acho que a gente sentou e começou a convencer todo mundo, peraí, não precisa de muito dinheiro. A gente tem muitos recursos dentro da própria casa. Então, pô, foi fantástico, porque eu lembro que vocês envolveram pessoas de dentro do próprio RH que tinham experiência em falar de alguns assuntos super críticos, né, de gestão. Eu lembro que teve uma palestra sobre feedback, você, né, forneceu vários materiais para que a gente também agregasse junto do treinamento para os gerentes. Quer dizer, e foi feito um trabalho com todas essas mãos, né, envolvendo a parte de RH e a parte de negócio. Eu envolvi também um outro gestor comercial que também já tinha tido uma experiência na área de treinamento comercial, e a gente conseguiu tocar e fazer uma coisa diferente, né? Então, esse é um grande exemplo que, às vezes, a gente tem muitos recursos em casa, a gente só precisa sentar junto, tentar entender a necessidade e teve isso, né? Da gente, talvez, teve essa atitude nossa, principalmente minha, tua e de algumas pessoas dentro do RH e da área de negócios, de entender assim, sim, nós podemos customizar. A repercussão com os gerentes foi ótima, porque eles viram que existia uma vontade, né, e uma visão da empresa. E aí não estamos falando, isso que é legal, né? Quando a pessoa fala assim, é uma visão da empresa, não é da área de negócio, não é de RH. Aí todo mundo sai ganhando. Eles viram que era uma visão da empresa, que eles precisavam ser desenvolvidos, que ele tinha gestores que estavam há anos no cargo e tinham recebido muito poucos treinamentos, e isso fez toda a diferença para uma percepção de desenvolvimento do time, né? Uhum. Você trouxe não só esse case, mas uma percepção interessante. Geralmente, a gente, enquanto RH, e aí eu estou falando, né, em nome de todos os profissionais de RH, a gente reclama que, poxa, às vezes até envolve orçamento. Contratei a Fundação Dom Cabral, contratei a FGV, contratei uma super consultoria, paguei um hotel mirabolante para as pessoas irem e fazerem um mega treinamento e não houve engajamento das pessoas. Isso é algo que eu também escuto bastante enquanto reclamação do profissional de RH. E é uma realidade, né? Não estou aqui dizendo que a culpa é do RH ou que a culpa é do gestor ou dos líderes que não valorizam, mas o que eu vejo, né? Eu acabei de falar isso na live e eu acredito muito. Para que esses programas de desenvolvimento, para que as ferramentas, para que as políticas de gestão de pessoas elas funcionem, as pessoas elas precisam se conectar e criar uma relação de confiança para entender que aquilo está sendo proposto para o melhor andamento, seja do negócio, para a melhor gestão de pessoas, para as pessoas serem mais eficientes, satisfeitas dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho que antes do RH vender um projeto, e aí eu estou usando mesmo aqui essa palavra de vendas, porque o tempo todo a gente está, sim, influenciando as pessoas dentro de uma empresa para aplicarem processos, ferramentas, práticas de gestão de pessoas. E aí, para isso, você precisa fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você está se propondo.
Então, às vezes, vem muito do global, puta, e olha, tem que ter esse programa, todo mundo tem que fazer. E aí todo mundo fica, ai, mas que saco, eu tô com tanto trabalho, para que eu tenho que fazer isso? Então, existe esse descolamento do contexto, né? E da realidade. Então, quando você trouxe esse exemplo, que primeiro foi surgiu de uma conversa, onde ambos entenderam que havia necessidade desse desenvolvimento. Então, a gente está falando de uma cocriação, ou seja, a gente não está dizendo contando uma história ou um case de um projeto, que a maioria das vezes eu vejo, que o RH vai lá e implementa e fala, olha, agora vai lá e faz. E não existe essa construção em conjunto, não existe essa escuta para compreender essa demanda. E aí, Fernanda, a gente entra num ponto que eu queria muito que você abordasse conosco, que é a visão mesmo comercial de olhar o cliente interno como um cliente, né? E o RH se olhar enquanto produto, enquanto um serviço. Então, que dicas, que estratégias, que conceitos, enquanto profissional comercial, você daria para os profissionais de RH para então olharem toda essa relação e esse processo para terem uma maior eficácia na venda desses projetos, desses serviços? Perfeito, Karina. Uma dica assim que é super importante e que todo profissional de venda sabe. Então, já que você falou em vender e é vender mesmo, tá? Como a gente tem falado há muitos anos já, o processo de venda ele é mais hoje de ouvir do que falar. Então, assim, precisa ouvir, precisa entender qual que é a prioridade, o que está pegando. Então, assim, vamos dizer um caso bem específico. Pô, senta com o gestor junto da área de negócio e fala assim, pô, fulano, como é que tá, então, o que você acha que é a tua maior necessidade hoje de desenvolvimento de pessoas dentro da tua estrutura? E deixa falar. De repente ele vai falar assim, olha, Karina, eu estou muito preocupado porque eu acho que você deve saber, porque vocês têm esses números dentro da área de RH, mas eu estou bem assustado com o turnover. Mas por quê? Porque a concorrência está com uma estratégia de roubar alguns profissionais da empresa, mas também eu vejo que às vezes alguns não saíram só por causa de convites. Eu acho que tem alguma coisa aí que pega em problema de gestão. Eu não estou sentindo que em algum momento eu já ouvi alguns rumores de que a gestão não está tão eficiente e que por isso a gente está perdendo profissionais. Quer dizer, no momento que o gestor, você escuta o gestor e ele realmente fala o que está acontecendo, quais são as maiores dores dele no dia a dia, isso faz toda a diferença. Porque aí a gente sabe que também a gente está lidando com egos, né? E a área comercial também é uma área com um ego bem acentuado, né? Eu posso dizer que vendedor, né? E não é porque eu sou gestor há muitos anos, mas eu nunca deixei de ser vendedor, entendeu? Então, nós temos um ego, né? E a gente gosta de, por exemplo, saber que a nossa opinião está sendo levada em conta. Então, por exemplo, se você não pergunta o que eu acho que é importante, vai ficar aquele negócio, mas ela veio aqui, né, a Karina veio aqui falar que achava que era importante desenvolver isso. Por que ela não perguntou o que era importante desenvolver? Quer dizer, às vezes é até a mesma coisa, mas no que você vai dar opção, faz toda a diferença nesse processo de novo, eu falo muito isso, é aliança, é estabelecer aliança. Se você estabelece uma aliança, faz toda a diferença para você vender qualquer coisa. E isso é uma etapa fundamental no processo de você vender um projeto, de vender uma base, né, de qualquer programa de treinamento e desenvolvimento. Fechado, Fernando. Bom, eu acho que você fechou assim de uma forma maravilhosa, colocando exatamente os pontos importantes e as dicas para o profissional de RH. É realmente o profissional compreender o perfil desse cliente interno, né? A gente até falou um pouquinho na live o quanto que é importante você entender o estilo de comunicação, como que é a mentalidade. Se é uma pessoa mais voltada para números, você tem que ter um approach mais fundamentada em dados e fatos. Se é uma pessoa mais
estratégica, de visão de futuro, você tem que falar sobre projetos que vão ter um impacto lá na frente, em um resultado. Se é uma pessoa que gosta muito de ideias, se é muito criativa, então você tem que trazer projetos que sensibilizem e que realmente vão agregar valor para ele usar da criatividade. Então, você entender esse cliente interno vai facilitar muito na influência e na venda desses serviços, desses processos, dessa atuação enquanto profissional de recursos humanos. Então, acho que você agregou bastante aí, trazendo essa sua experiência, essa tua visão. Queria te agradecer, né, pelas contribuições aí aos profissionais. Eu acho que a gente ficaria a tarde inteira conversando, né? Tem muita coisa bacana. Queria que você pudesse, então, só destacar aí em tópicos os recados finais aí para o pessoal, para a gente encerrar, então, esse bate-papo aqui em vídeo, já que não foi possível aí, pessoalmente, ao vivo, né? No caso, na live. Bom, eu queria só acrescentar uma coisa, né? A palavra, eu falo muito isso para todo mundo. A palavra parceria, ela tá meio desgastada, assim, sabe? Mas, assim, a gente consegue fazer uma parceria genuína, desde que as pessoas realmente demonstrem uma atitude dos dois lados, sabe? Área comercial e área de recursos humanos. Então, a minha mensagem é para os dois lados. Os dois lados têm que ter realmente uma atitude mais parceira, o RH uma atitude mais consultiva e a área de negócios é uma postura também de saber que ela precisa se desenvolver, precisa ter esse desenvolvimento de soft skills e todas essas coisas. Então, essa é a minha mensagem. Vamos ser parceiros realmente, né? Como devemos ser. E aí o resultado vai ser melhor para todo mundo e para o desenvolvimento da companhia como um todo. Ai, muito legal. Fernando, mais uma vez eu te agradeço aí pela tua disponibilidade, pelo seu tempo, que hoje em dia é tão valioso. Agradecer a nossa parceria, né, aqui presente para esse bate-papo e poder agregar valor, levar conteúdo, levar reflexões para os profissionais. Vou me deixar à disposição aqui para que também, caso as pessoas tenham dúvidas, acompanhar o seu perfil, tanto no Instagram, LinkedIn, Facebook. Te agradecer mais uma vez por essa parceria, né? E também deixar aí mais um convite para a gente então fazer esse vídeo ao vivo aí para todo mundo. Valeu, Karina. Obrigado pelo convite. Foi muito bom ter conversado com você.